pessoal, tudo bem? Continuando os nossos estudos do intensivão de matemática do nono ano, agora referente à semana de 22 a 26 de fevereiro de 2021, vamos considerar o assunto porcentagem. Este é um assunto de matemática que está muito presente no nosso dia a dia. Usamos porcentagem quando, por exemplo, colocamos dinheiro da caderneta de poupança, quando obtemos descontos nas compras à vista e em muitas outras situações nós usamos porcentagem. Por isso é muito importante entender os conceitos básicos relacionados com esse assunto e também como realizar corretamente cálculos envolvendo porcentagem. Então, vamos aos estudos. Considere as seguintes situações. Dos 40 chutes a gol que um jogador de futebol fez em uma temporada, conseguiu converter 8 em gols. Nós podemos representar essa situação por 8 em 40, ou pela razão 8 sobre 40. Considere outra situação. Em uma seleção para um concurso, verificou-se que a cada grupo de 20 pessoas, 12 eram mulheres. Nós podemos representar essa situação assim: 12 em cada 20, ou pela razão 12 sobre 20. Veja que tanto no primeiro como no segundo caso, nós estamos fazendo uma comparação de uma parte com o todo. No primeiro caso, estamos tomando por base o 40. No segundo caso, tomamos por base o 20. Na razão 8 sobre 40, tomamos por base o denominador 40. Estamos comparando com o 40. Na razão 12 sobre 20, estamos tomando por base o denominador 20. Estamos comparando com o 20. Na porcentagem, nós temos uma razão também, mas o denominador usado por base é o 100. Ou seja, na verdade, nós estamos comparando com o 100. Assim, na razão percentual x%, estamos comparando um valor x qualquer com o 100. Assim, quando dizemos 5%, estamos comparando 5 com 100. Estamos dizendo 5 em cada 100. E podemos escrever assim, na forma percentual, 5%. Quando dizemos 18%, estamos dizendo 18 em cada 100. E podemos escrever assim, 18% na forma percentual. Quando dizemos 0,6%, estamos dizendo 0,6 em cada 100. E podemos escrever 0,6%. Veja que nós podemos escrever também assim: 5% representa 5 sobre 100. Ou podemos escrever, se dividirmos 5 sobre 100, na forma decimal, 0,05. Todas essas formas de escrever aqui, tanto 5% como 5 sobre 100, como 0,05 ou 5 centésimos, representam o mesmo valor. De modo semelhante, 18% ou 18 sobre 100 ou 0,18 representam o mesmo valor. 0,6% ou 0,6 sobre 100. Se dividirmos 0,6 sobre 100, nos dá 0,006. Representam essas expressões o mesmo valor, 0,6%. Considere o seguinte: se uma loja dá um aumento de 5% no equipamento que custa R$400, o que isso quer dizer? O que isso significa? Primeiro, devemos entender que R$400 aqui corresponde a 100% do valor do equipamento. Corresponde ao todo. Veja, R$400 é o todo, é 100%.
nós podemos analisar o seguinte: o que é 100% de 400? 100% de 400 é 100 sobre 100 vezes 400. Só que 100 sobre 100 é igual a 1. 1 vezes 400, 400. Assim, para calcular 5% de 400, nós poderíamos inicialmente seguir a seguinte linha de raciocínio. Nós podemos primeiro obter 1% de 400. Fazendo como? 1% de 400 é 1 sobre 100 vezes 400, o que nos dá 400 sobre 100, que é igual a 4. Ou, se você preferir usar a forma decimal, 1 dividido por 100 dá 0,01 vezes 400, que é igual a 4. Mas veja o que nós estamos fazendo. Estamos dividindo 400 por 100. E sempre que dividimos um valor qualquer por 100, estamos obtendo a centésima parte daquele valor. Ou seja, estamos obtendo 1%. Depois que obtemos 1%, se queremos calcular quanto é 5%, então multiplicamos o valor obtido por 5. Logo, se 1% de 400 é 4, 1% é 4, e eu quero 5%, então eu multiplico 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, primeiro, podemos obter 1% do valor considerado. E depois obtemos o que estamos procurando. Se eu quero 5%, multiplico o valor de 1% por 5. Se eu quero 8%, multiplico o valor que eu estou procurando, o valor encontrado de 1% por 8. E assim por diante. Podemos também pensar usando uma outra linha de raciocínio. Dar um aumento de 5% em 400 significa o quê? Aumentar 5 em cada 100. Mas em 400 há quantos 100? 400 eu posso decompor em 4 100. E cada 100 vai receber o aumento de 5. Então, 5 vezes 4, que é igual a 20. Assim, podemos calcular 5% de 400 fazendo de modo direto. 5% de 400 é 5 sobre 100 vezes 400, que é igual a 2.000 sobre 100, que é igual a 20. Ou, na forma decimal, 5% de 400, o que é 5%? É 0,05 vezes 400, que é igual a 20. Veja que isso equivale a dividir 400 por 100, obtendo assim 1%, e depois multiplicando por 5. Conforme vimos, o valor de 5% de 400 é 20, daí o equipamento passará a custar 400 mais 20, o que nos dá R$420. Mas, e se o valor tomado como base não for 100, nem múltiplo de 100, como consideramos no instante, como 400? Veja esse caso. Numa empresa com 60 pessoas, 20% são idosos. Qual o número de idosos? Alguém poderia pensar assim: 20%, então eu tenho que colocar 20 em cada 100. Mas eu não tenho 100, eu tenho apenas 60 pessoas. O raciocínio anterior é válido. Eu posso pegar esse 60, que nesse caso é o meu todo, e transformá-lo no 100%. Como? Pegando ele e dividindo em 100 partes. Se eu dividir 60 em 100 partes, eu vou obter 1/100 de 60. Eu vou obter 1%. E depois eu consigo o que eu quero, os 20%, multiplicando 1% de 60 vezes 20. Ou seja, o valor total é 60, ou seja, 60 é o todo, o 100%.
Obtendo 1% desse valor, 1% vezes 60 é o mesmo que dividir 60 por 100, que dá 0,6. 0,6 é 1%. Então, se eu obtive 1%, que é 0,6, e eu quero 20%, então eu pego esse valor e multiplico por 20, que é igual a 12. Veja que podemos obter o valor equivalente de modo direto, mesmo que o denominador não seja 100. Simplesmente fazendo assim, 20% de 60 é 20 sobre 100 vezes 60, o que nos dá 1.200 sobre 100, que é igual a 12. Ou seja, 20% de 60 de modo direto é só fazer 20 por 100, 20%, e multiplicar por 60. Na prática, nós estamos dividindo 60 por 100, obtendo 1%, e depois multiplicando por 20. E na forma decimal, 20% de 60, 20 sobre 100 dá 0,2, vezes 60 é igual a 12. Veja que podemos obter o valor equivalente de modo direto, mesmo que o denominador não seja 100. Ainda outros exemplos. 12% de 1.575. Em 1575, usando o raciocínio anterior, há 15 100. Em cada 100 eu coloco 12. Eu coloco 12. Mas quando chegasse no 75 eu não teria 100 para botar o 12. Isso poderia gerar um problema aparentemente, mas não. Nós podemos fazer assim, de modo direto. 12 sobre 100, quer dizer 12% vezes 1575. Na prática, nós estamos dividindo 1575 por 100. Estamos obtendo 1%, depois multiplicamos por 12. E aí obtemos 12%, que é 189. 25% de 0,6 é 25 sobre 100, de modo direto, vezes 0,6, o que nos dá 0,15. Veja alguns detalhes interessantes, alguns pontos interessantes sobre porcentagem que vale a pena frisar. Sempre que dividimos um valor qualquer por 100, sempre estamos obtendo a centésima parte daquele valor, ou seja, 1%. O que é 1% de um valor qualquer? É ele dividido por 100. Sempre que dividimos um valor qualquer por 10, estamos obtendo a décima parte daquele valor. Ou seja, estamos obtendo 10%. Mas isso só vale para o 10 e 10%. Por exemplo, se eu quiser obter 20% de um valor qualquer, bastaria dividir por 20? Não, isso não daria certo. Se eu quero obter 30% de um valor, eu vou dividir por 30? Não, isso não dá certo. Só podemos obter 10% dividindo por 10. Nesse caso, aqui é único. Se eu quero obter 10%, divido por 10. Mas isso não se aplica aos outros valores. Se eu quero obter 5%, dividir por 5. Não, isso não pode ser aplicado. Só se aplica ao 10 e 10%. Assim, quando eu divido um valor por 10, estou obtendo a décima parte dele, ou seja, 10% de x. Sempre que dividimos um valor qualquer por 4, estamos obtendo a quarta parte daquele valor, ou seja, 25%. A metade da metade. Veja, um valor qualquer dividido por 4 é 25% desse valor, pois 25% é 25 sobre 100 vezes o valor. E 25% de um valor é 25 sobre 100 vezes o valor. Simplificando a fração 25%, obtemos um quarto do valor, que é o valor dividido por 4. Então, sempre que dividimos um valor qualquer por 4, estamos obtendo 25% daquele valor.
E sempre que dividimos um valor qualquer por 2, estamos obtendo a metade daquele valor. E a metade representa 50 em cada 100, 50%. Observe que a metade de um valor, 50% daquele valor, pois 50% de x é 50 sobre 100 vezes x. E 50 sobre 100, simplificando essa fração, é igual a 1 meio de x, o valor dividido por 2. Vamos agora analisar alguns cálculos de porcentagem usando regra de 3. João, que ganhava R$ 1.200, teve um aumento salarial de 4,5%. De quanto foi esse aumento? Nós já vimos que podemos fazer esse cálculo de modo direto. Podemos calcular assim, 4,5 sobre 100, ou seja, 4,5% vezes 1.200. Isso nos dá 54. Mas usando regra de 3, nós podemos pensar assim. 1.200 representa o todo, 100%. Eu quero obter 4,5%. Coloco então porcentagem embaixo de porcentagem. E o valor que eu vou encontrar é dinheiro. Dinheiro então fica embaixo de dinheiro. Multiplicando o cruzado, deixa o x isolado, multiplica o cruzado 1.200 vezes 4,5 e divide pelo número oposto ao 100. Isso nos dá então o valor 54. Portanto, ele teve um aumento de R$ 54. Mas a pergunta poderia ser diferente. João, que ganhava R$ 1.200, teve um aumento salarial de R$ 84. Qual foi o percentual ou percentual de aumento? Usando regra de 3, nós podemos armar assim. 1.200 é o todo, 100%. Eu quero descobrir então, já que ele teve um aumento em dinheiro de R$ 84, quantos por cento isso representa? Então, dinheiro embaixo de dinheiro, porcentagem embaixo de porcentagem. Nesse caso, nós poderíamos simplesmente fazer assim, 84 dividido por 100, dá 1.200. Mas, usando regra de 3, nós podemos fazer assim, conforme já está armado. X é igual a 84 vezes 100 multiplicado e cruzado, dividido por 1.200, que dá igual a 7. Daí tivemos um aumento de 7%. Mas conforme vimos aqui, nós poderíamos também calcular essa porcentagem simplesmente dividindo 84, ou usando o método direto, 84 sobre 100 vezes 1.200. E veja que se fizermos assim, 84 sobre 1.200, dividido por 1.200, isso vai nos dar 0,07, que é o 7%. Então, ao dividir esse valor 84 por 1.200, nesse tipo de conta de porcentagem, nós podemos obter também o valor percentual. Veja que se dividirmos um valor por outro, nós podemos verificar quantos por cento o primeiro representa do segundo. Veja esse caso. Quanto 1.200 representa, quantos por cento 1.200 representa de 1.200? Bem, se dividimos 1.200 por 1.200, dá 1. E 1 é 100%, quer dizer 100 dividido por 100. De fato, 1.200 representa 100% dele mesmo, de 1.200. Mas se pegássemos a metade de 1.200, se pegássemos 600 e dividíssemos por 1.200, bom, como é a metade, isso representa 50%, ou 50 em cada 100. Dividindo 600 por 1.200 dá 0,5, de fato a metade, 50%. E a metade da metade, que é 300. 300 dividido por 1.200 dá 0,25,
que de fato representa 25%, ou 25 sobre 100. Assim como esses três casos, se pegamos 84 e dividimos por 1.200, então estamos analisando quantos por cento 84 representa desse valor. Se fizermos a conta, vai dar 0,07. Portanto, 84 é 7% do valor 1.200. E se for um valor maior, por exemplo, se pegássemos 2.400, que é o dobro de 1.200. Bem, 2.400 dividido por 1.200 é igual a 2. Mas 2 é o quê? 200%, ou 200 dividido por 100. Portanto, 2.400 representa 200% de 1.200, já que é o dobro. Mas aquela pergunta envolvendo João e seu salário também poderia ser ligeiramente diferente. Veja, João teve um aumento salarial de R$ 182, correspondente a 13% do seu salário. Qual o salário de João? Nesse caso, armando a regra de 3, nós temos aqui o seguinte: 182 representa 13%. E estamos querendo descobrir qual o valor do 100%. Usando a regra de 3 e multiplicando o cruzado, nós podemos fazer 182 vezes 100 dividido por 13, o que nos dá R$ 1.400. Daí o salário de João seria R$ 1.400. Observe então que a regra de 3 é muito prática para calcular a porcentagem, porque ela nos permite calcular quanto um valor representa em porcentagem de outro. Ela nos permite calcular o todo, achar o 100%, e também nos permite calcular um determinado percentual de um valor. Então, podemos usar a regra de 3, que facilita muito os cálculos de porcentagem. Nem sempre o método direto é possível ser usado, e com a regra de 3 nós poderemos trabalhar uma variedade maior de questões, de problemas envolvendo porcentagem. Ainda outro caso. O preço de um pneu sofreu um aumento de 15%, passando a custar R$ 414. Qual o valor do pneu antes do aumento? Então, depois que o pneu recebeu um aumento de 15%, ele passou a custar R$ 414. Usando regra de 3, nós podemos pensar assim: 414 é o valor depois do aumento de 15%. Ele representa 115% do valor do pneu antes do aumento. Nesse caso, estamos também indo atrás do todo, do 100%. Observe então como a regra de 3 é prática para resolver também esse caso de porcentagem, que não daria para resolver pelo método direto. Veja que 115%, ou seja, 100 mais 15%, é o novo valor do pneu. 115% é o novo valor em relação ao valor original. 414 agora, depois do aumento, é 115%. Usando a regra de 3, multiplicando o cruzado, x é igual a 414 vezes 100 dividido por 115, o que nos dá 360. Assim, o valor do pneu antes do aumento era de R$ 360. Nós consideramos aqui algumas questões envolvendo porcentagem. No livro A Conquista da Matemática do 9º ano, páginas 174 a 178, ali considera-se algumas questões de porcentagem envolvendo juros simples. Então, posteriormente nós estaremos abordando as questões envolvendo juros simples, juros compostos
E na próxima aula, envolvendo porcentagem, estaremos considerando aumentos e descontos. Bons estudos a todos!